Semana na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 6 de junho de 2026. É um sábado, um dia abençoado para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus, ter mais um pouquinho de tempo para poder estar na presença do Senhor e poder compartilhar a minha leitura diária, que é a leitura que eu faço todos os dias e que o Senhor me dá a oportunidade de vez por outra, vez em quando, compartilhar a palavra do Senhor nesse canal do YouTube, que é muita alegria para mim, porque let's go, fui chamada para compartilhar o meu Senhor, o Senhor Salvador da minha vida. Amém? Sempre começamos com uma pequena oração. Pai, obrigada. Senhor, antes de qualquer coisa, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é amor e se entregou naquela cruz por nós. Agradeço, Senhor, maravilhosamente poder compartilhar a sua palavra com meu amigo, com meu irmão. Seja para sua honra e glória nos uns com teu Santo Espírito, Senhor, porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje é dia 6 de junho de 2026. A leitura de hoje está em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 6. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 a 6. É muito bom quando a leitura, o direcionamento da palavra, ele é guiado, porque de repente é uma palavra que toca em ponto delicado, né? Porque se nós mesmos como seres humanos fôssemos fazer, dificilmente nós iríamos tocar em pontos muito delicados. E esse é um ponto muito delicado desde praticamente a origem do, do homem, desde a origem da humanidade. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos matéria, desde o homem caído, né? Desde que o homem caiu, porque enquanto ele não havia caído, enquanto ele estava no jardim criado por Deus, ele tinha contato direto com o seu Criador, ok? Bem, isso é o que a palavra diz e mostra claramente lá. Ele tinha contato direto com o Criador. Depois da queda do homem, ele já não teve mais. O que que houve? Ele foi amaldiçoado pela queda, pela desobediência, e houve um afastamento de Deus. Deus se afastou do homem. O homem foi amaldiçoado. Deus não pode ficar no meio da maldição, meus irmãos, meus amigos, não pode. Deus é santo, 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 santo. Ele é excelso. Então ele não pode estar lá no meio da maldição. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ok? Ele sabe de tudo, para ele não há tempo, não há presente, nem passado, nem futuro. Ele tem o controle de todas as coisas, o nosso maravilhoso Criador. Mas a presença do seu Santo Espírito, ela não está em qualquer lugar. Isso é um grande alerta, já que essa leitura é muito delicada para. É, eu vou logo ser muito direta. Para as religiões que praticam a adoração a imagens. Pronto, essa leitura ela é a primeira manifestação de Deus nesse sentido. O que que há? Mas nós que já não praticamos isso, muitas vezes a gente acha, ah, não, eu sou privilegiada, eu sou filha de Deus, eu recebi Jesus, foi forte, senti no meu coração a unção do Espírito Santo de Deus, eu a tenho, mas deixa eu dizer, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus não habita em pecado. O Senhor, ele é misericordioso. Ele é misericordioso para nos livrar do mal, ele é misericordioso para nos perdoar se houver arrependimento, tá bem? Não é assim, não, tem aquele pecado contínuo ali, já incorporei ele na minha vida, ok? Porque uma coisa é você pecar, todos nós podemos cair, eu caio, toda a gente cai, não é? Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós continuamos vivendo aqui, não é isso? Mas aquela não é a nossa posição. O Espírito Santo de Deus nos declara que aquela não é a nossa posição. E aí, o que é que nós fazemos? Quando nós nos arrependemos de coração, de todo o coração, ok? Nós
o Senhor nos perdoa e ele apaga, ele nos perdoa e como ele é perfeito, ele não é ser humano como nós, né? Porque nós perdoamos, nós ficamos com aquela lembrança ali, né? Deus não, Deus ele diz que ele nos perdoa e apaga, até porque ele é todo santo, ele não pode viver com mas a Ellen tem essa fragilidade bem aqui, olá. Não, Deus não. Quem faz isso é o inimigo. Quem fica apontando as nossas fragilidades e dizendo, é o acusador. Deus não. Deus, quando ele percebe o coração arrependido, sincero, e aí o coração arrependido, ele é o quê? Ele é uma conversão. Você vai largar. Não é você estar todo o tempo se arrependendo, todo o tempo se arrependendo e tal, o tempo todo. E trazer a prática para sua vida, ok? Não, eu vou trazer a prática para minha vida, porque, o senhor sabe, eu sou fraca, então, eu vou trazer essa prática para minha vida, e aí todas as vezes chora, se arrepende. Eu penso que não é assim. O arrependimento, ele é um arrependimento que você percebe a sua, né, o seu pecado, o seu mal, o seu erro, e você converte esse caminho, você converte esse caminho e você converte esse caminho, ok? Você não vai trazer a prática pecaminosa para sua vida e dizer, Deus é misericordioso, Ele é Pai, Ele sabe que eu sou carne e etc, tal, então ele que aceita. Não é assim. É um arrependimento. É você perceber que você não está numa prática que o Senhor agrada e que agrada ao Senhor e você sempre buscar estar na presença e na posição que Ele quer para ti. Até porque, meu amigo, meu irmão, o Senhor ele tem um propósito maravilhoso nas nossas vidas. Ele tem. Por mais que os teus olhos, que o teu coração, que o teu entendimento não perceba isso, né? A pessoa, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, eu sou tão pobre, eu não tenho instrução, eu sei lá, eu sou rejeitado por tudo, por todos, né? O que que eu tenho para oferecer para o Senhor? Você tem a sua vida, o seu coração, amém? Se você é frágil, Deus vai glorificar, você vai glorificar o nome dele na sua fragilidade. Como falou o apóstolo Paulo, eu já estive preso, eu já estive livre, eu já estive pobre, sem nada, estive com fome, já estive também com abundância. Seja lá qual for a nossa situação, a nossa posição, nós glorificamos a Deus quando no nosso coração ele senta no trono. Até num leito de morte, meu irmão, até num leito de morte, você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor quando você tem a certeza, a convicção da salvação, que é só o Espírito Santo de Deus que pode dar. Você sabe o que a humanidade. É tudo que a humanidade quer. Você tem tudo que a humanidade quer. O Espírito Santo de Deus que habita em você e te dá convicção de salvação. Quem não tem o Espírito Santo de Deus pode até abrir a boca e falar que sim, mas no seu íntimo ele sabe. Só quem dá convicção de salvação é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, aí o Senhor vem com o seu Santo Espírito e faz morada em nós. Aí, a partir daí, nós somos perfeitos? Não, porque é uma busca diária, todos os dias o mundo vem e avança, os inimigos das nossas almas vêm e avançam sobre nós, contra nós, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós a cada dia buscarmos essa presença, a cada dia buscarmos essa unção, a cada dia buscarmos o Senhor, ele vem e faz morada em nós e ele tem propósitos maravilhosos para nossa vida. E esse propósito, eu vou te dizer, é glorificar o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo de Deus em nós, ele glorifica o Senhor Jesus. Amém? Para que todos possam enxergar, para que todos possam entrar pelo caminho, pela porta e pela vida que ele abriu naquela cruz e que nós possamos festejar maravilhosamente na eternidade, não passar pela segunda morte e viver eternamente com o Senhor. Não passar pela morte espiritual e viver eternamente com o Senhor. É muito simples. E quem é que vai viver eternamente com o Senhor? São aqueles que têm prazer nele agora, ok? Não, Senhor, essa não é a vida que eu quero. Essa não é a vida que o Senhor planejou para mim.
a sua palavra, ok? E aí isso a gente não tira do nosso próprio entendimento, não, tá bom? Ah, eu entendo que para mim é assim, o caminho é assim. Não, isso não é do nosso próprio entendimento, isso é daqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Let's go. Tudo está aqui, tá bom? Tudo está aqui, meu irmão. Tudo, tudo, tudo. O manual para sua vida está aqui. Então, tá aqui. Não agrada a Deus. Não é esse, não foi isso que Deus preparou para ti. Então, tu buscas e ele vem com o seu Santo Espírito. E quem é que vai viver eternamente com ele? Quem tem o selo do Espírito, ok? Quem teve prazer com ele aqui. O Senhor não vai impor a presença dele a ninguém. É muito simples, meu amigo, meu irmão. O Senhor não vai impor. Você quer impor a sua presença para alguém? E imagina Deus, que é todo perfeito e maravilhoso, não é? Ah, não. Ah, vamos entender um relacionamento, tá? A pessoa não te ama, não te buscou, não te. E você vai impor a sua presença a ela? Never. Quem tem um pouquinho de. Ainda mais Deus. Então, se você não buscou, não teve prazer nele, não procurou, não honrou aquilo maravilhoso sangue de Jesus vertido na cruz, você não fez caso disso, você continuou vivendo a sua vida. Ah, não, mas a minha vida tá aqui, eu vou viver ela. Ah, tu morreste na cruz, né? Tá, tá ok, para perdoar meus pecados, mas let's go, eu vou continuar vivendo aqui porque eu quero viver aqui. Pronto, você não teve prazer nele, nas coisas dele. Ele não vai impor a tua presença eternamente. Você vai passar pela segunda morte espiritual. Eu preciso te dizer, tá bem? Você não buscou a vida aqui no manual. Você vai passar pela segunda, mas ninguém é porteiro do céu aqui, mas tá bem? Ninguém aqui vai. Tá. E o que a Bíblia diz é a segunda morte. Agora, como será essa segunda morte, né? Como será essa segunda morte? Jesus falou algumas vezes sobre aquela passagem de Lázaro, que era o mendigo, e o homem rico, que Lázaro mendigava e queria comer até os restos que lá sobravam, e o homem rico fazia banquetes, era um homem abastado, e vivia abastadamente na terra, e quando depois da morte, né, Lázaro foi para o seio de Abraão, é o que a palavra de Deus diz, e o homem rico foi para o lugar de sofrimento. E ali ele teve um momento que eu espero nunca passar. Então, como será essa segunda morte? Nem eu não posso dizer. Mas a Bíblia é muito clara dizendo que a morte espiritual é a segunda morte. Ok? Que você tenha prazer nas coisas de Deus, que você realmente leve as coisas de Deus a sério, porque, meu irmão, tudo aqui é efêmero e passa rápido. Passa rápido. Um dia desse eu tinha 15 anos. Passa rápido. E é tão bom viver com o Senhor. É tão bom viver com o Senhor. Eu posso ter essa experiência de ter vivido perto do Senhor e longe do Senhor. E eu posso te dizer, bom, bom, bom mesmo é viver com o Senhor. Amém? Let's go! Então vamos à leitura de hoje. Êxodo, capítulo 20, dos versículos 1 a 6. Como eu disse, é delicada, mas a palavra de Deus ela deve ser exposta e declarada, ok? E nada oculto e muito menos manipulado, ok? Ah, eu quero agradar esse público aqui, então, isso aqui, né? Se fosse uma escolha humana, provavelmente assim nós iríamos fazer, não é? Não, vamos devagarinho e tal. Como a minha leitura já é de cada dia, a leitura de hoje é essa, então, let's go, é essa que eu vou compartilhar aqui com os amigos, com os irmãos, tá bom? Que o Senhor nos dê graça, graça maravilhosa, de saber que Ele é Deus sentado no trono, que Jesus é o nosso Salvador e que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida nesse momento com maravilhosa salvação. Amém. Let's go. É capítulo Êxodo 20, de 1 a 6. Então falou Deus. Êxodo, isso aqui é o início dos 10 mandamentos, ok? Então, o que aconteceu aqui? Eu vou só fazer uma, né? Porque talvez alguns não saibam, né? Jacó, Israel teve 12 filhos, um dos filhos foi José, José foi levado para o Egito,
foi vendido como escravo pelos irmãos, e houve uma fome muito grande, depois de várias décadas, houve uma fome muito grande, os irmãos de José foram ao Egito buscar comida, para encontrar comida, e o José era governador do Egito, identificou os irmãos, fizeram, reconciliaram, né? Voltaram a reconciliar. José trouxe a família dele para o Egito e cuidou da sua família, e os israelitas cresciam, os hebreus cresciam, multiplicavam em número, porque Deus é assim, Deus é maravilhoso. Então, um dos faraós, já não na época de José, já depois de algumas gerações, percebeu que eles não eram egípcios e que estavam crescendo muito, e escravizou-os. Escravizou-os, viveram escravos durante, não lembro quanto, e aí Deus, nasceu Moisés, a mãe de Moisés, pela fé, as crianças, os meninos eram mortos, exatamente para que não multiplicassem, né? Mas a mãe de José, pela fé, foi lá, colocou o menino no rio onde banhava-se a filha do faraó pegou, criou, e depois Moisés se levantou, Deus o chamou para libertar o povo da escravidão, o Senhor o libertou, foram as 10 pragas, abriu uma vermelho, eles passaram e foram libertos. E aí, então, e por isso Êxodo, que é exatamente o livro que conta a história do Êxodo, da saída do povo de Israel. Hoje nós somos o Israel espiritual, ok? Alguém pode dizer, mas isso aqui, o Antigo Testamento todo é para o povo de Israel, não é para nós. O que for legislação, cultura, questões práticas etc., e até algumas coisas mesmo do judaísmo, realmente é. Mas a essência de Deus, o Deus é o mesmo. Mesmo Deus do povo de Israel é o nosso Deus, ok? Então, não, Jesus nem tocou nisso, Jesus era judeu. Então, se ele era judeu, ele praticava tudo isso, ok? E o nosso Deus é o mesmo Deus. Então, aquilo que é ensinamento, que é essência, que é realmente valor de Deus, ele é permanente, ele não muda, isso não muda, tá bem? Então, o que houve? Então, isso aqui é o início dos 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é este, meus irmãos. Eu preciso vos dizer, este é o primeiro mandamento. Então, falou Deus todas estas palavras, ok? Falou, lhe tirei do Egito, da casa da escravidão, eu sou, ok? E eis que sou o Senhor teu Deus. Ali Deus se identificou para aquela multidão que viu aquelas maravilhas, aqueles milagres, aquela coisa poderosa que só a mão um ser maravilhoso poderia fazer. Então ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Meus irmãos, ele é o teu Deus, o teu único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Aí vai um pouco. Tá. Deus é só ele. Amém. Amém. Aí vai mais. Ele vai mais, porque ele conhece o ser humano. E desde a origem humana, depois que o homem rompeu com Deus, o homem procura um ser divino. Por quê? Porque ele foi criado com esse espaço reservado no coração para ter contato com o seu Deus. Foi assim que Deus nos criou. Então, a humanidade sempre busca um Criador. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Então, o que a humanidade começou a buscar? Como nós somos humanos, matéria, nós temos a tendência de acreditar naquilo que os nossos olhos veem. A palavra diz que a fé, ela é aquilo que os nossos olhos não veem. Ela é o firme fundamento das coisas que não existem. E o Senhor quer que assim seja o nosso motivo de adoração. Que não seja
elementos que não sei tanto que ele não se mostra, porque ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Ele é um Deus onipresente e ele não quer que nós usemos qualquer objeto que seja. Não, mas esse objeto aqui é a imagem de Jesus. Então eu vou me ajoelhar porque aqui tem a imagem de Jesus. Let's go, bora continuar. Não farás para ti imagem de escultura, não, de imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele sabe, ele nos conhece e sabe que o homem tem a tendência de querer olhar alguma coisa, ver alguma coisa, enquanto que Deus é onisciente, ele está em todos os lugares, amém? Então ele já diz: não farás imagem de escultura de nada. Ah, mas a imagem de escultura de Jesus, de nada, meus irmãos, de nada. Não as adorarás. Vai mais. Não as adorarás. Ah, então é uma peça de decoração. Let's go, é uma peça de decoração, é para embelezar, não é para adorar. Aqui o Senhor está preocupado com a adoração, ok? Com a adoração. E mesmo se seja uma peça de escultura, achou bonita, comprou, chegou na tua casa, impõe as mãos e repreende, diz: olha, se houve aqui qualquer influência do mal, com o objetivo de let's go, agora é meu, isso aqui tudo é consagrado, tudo que é meu é do Senhor, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, amém? Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zelou, ok? Não as adorarás, não as darás culto, meu irmão. Você só pode dar culto ao Deus onisciente, onipresente, onipotente. Não adore, não os adorarás, não a darás culto. Não farás procissão por ela. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu preciso te falar porque essa é a verdade de Deus. E isso tem a ver com a tua alma, com a tua salvação. Amém? Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se você ama os seus filhos, que com certeza você ama seus filhos, e nem conhece ainda os netos, mas já os ama, porque tá em nós. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Por quê? Porque você está acabando trazendo uma desobediência que vai passar de pais para filhos. Eu sei, eu tenho experiência na minha própria família. Ah, mas se meu pai praticou isso, se a minha mãe praticou isso, então let's go, eu vou, porque se eles estavam errados e não estão pronto, eu também. Por quê? Porque você está trazendo uma desobediência que vai passar para as tuas gerações. Não é Deus, é a tua própria prática que vai fazer isso, ok? É a tua própria prática que vai levar a isso. E isso traz maldição. E isso traz coisas que não são boas, porque a desobediência ela traz maldição. A obediência traz bênção e a desobediência traz maldição. Deus zeloso, que visito até a terceira geração, que praticam até a terceira e quarta geração daqueles que. Vamos ter aqui de novo. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço, aqui vem o lado bom, aqui vem a bênção de Deus, e faço misericórdia até 1000 gerações. Faz misericórdia até 1000 gerações. Então, meu irmão, deixa eu lhe dizer, você agora que está recebendo essa palavra, que o Senhor pode estar tocando o teu coração, dizer: Senhor, se é ruim aos teus olhos, eu vou largar. Se calhar tu tivestes um ascendente lá, um ancestral lá,
que orou por ti, que praticou, que buscou a Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus vem fazendo maravilhas ao longo de toda a humanidade. E isso vai trazer maldição, vai trazer bênção para a tua descendência até 1000 gerações, ok? Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Oh, glória a Jesus maravilhoso, santo, santo, santo. 1000 gerações, Senhor, a bênção do Senhor, ela vai te acompanhar até 1000 gerações, por causa do teu amor, da tua obediência. Amém. É muito maravilhoso. Ok, chegamos no 6. Olha que lindo. Que passagem maravilhosa e linda. Em nome de Jesus, irmão, meu amigo. Hoje, let's go. Busca o Senhor de todo o teu coração. Recebe essa palavra. Êxodo, capítulo 20, de 1 a 6. Leia a sua Bíblia. Busque conhecer o Senhor, seu Deus, o caminho que Ele tem reservado para ti. É maravilhoso, é bênção. E não é só para a tua vida. Pode dizer, mas eu não tô nem aí com a minha vida. Eu tô largado mesmo. Eu tô deprê, eu tô mauzão e eu não quero saber da minha vida. Pensa nas tuas futuras gerações, nos teus filhos, nos teus netos, nas tuas futuras gerações. O Senhor, se hoje, tu disseres, Senhor, eu te desagradei. Nessa área eu te desobedeci. E hoje eu quero consertar isso contigo. E eu quero hoje receber, hoje, com essa consciência, eu quero hoje te receber como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço aquilo que o Senhor fez na cruz por mim, aquele sangue precioso. O Senhor, Deus, se fez um embrião, se fez um bebê, se fez um maldito em meu lugar. Eu quero receber isso hoje. Hoje eu quero começar a aprender mais do Senhor. Comece a ler a sua Bíblia, comece no Evangelho de João, é uma excelente opção. Ore a Deus em nome de Jesus, sempre agora, a partir de hoje, em nome de Jesus, me receba nessa oração, Senhor, porque é só Ele que te dá acesso ao trono de Deus. E a partir de hoje, a bênção está na tua vida e na vida da tua família. Tá? Levanta e let's go, bora lá, porque tu tens uma vida. Muitas pessoas agora já estão abandonando esse mundo, já estão deixando esse mundo, e tu ainda tens vida, e a vida é para tomar as atitudes que nós precisamos, ok? Jesus disse, depois da morte virá o juízo, e que você possa encontrar com o Senhor. Amém? Let's go, bora lá. O Senhor é tão maravilhoso, Pai. Oh, é tão maravilhoso a sua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor faz por nós, que é tão precioso, Senhor. Obrigado pela vida desse meu amigo, desse meu irmão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que hoje ele possa receber todo o conforto daquele que entra pela porta, pelo caminho, pela vida, que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Procure uma igreja. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Let's go. Procure uma igreja para adorar o Senhor. A palavra de Deus diz que ele se agrada quando mãos santas se elevam, quando o povo dele, de propriedade dele, se encontra para adorar. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Amém? Let's go? Que Deus nos abençoe na paz do Senhor Jesus.